Vamos começar falando sobre perímetro. Perímetro é o contorno de uma figura, ou o contorno de uma superfície, de uma figura ou de um polígono. Nesse caso aqui, nós temos uma figura no formato de um L virado, em que, se a gente quiser saber o perímetro, nós devemos contar as unidades ou contar as medidas dos seus lados. Então, vamos partir aqui desse pontinho. Então, tem uma unidade, duas unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Ou seja, o perímetro dessa figura é de 10 unidades. Nesse polígono, nós temos um trapézio, e para calcular o perímetro, a gente vai pegar e somar a medida do comprimento dos seus lados. Então, 3 mais 8 mais 6 mais 8. Então, somando tudo isso, vai dar 25. E nunca deve ser esquecido de colocar as unidades de medida. Nesse caso aqui, é os centímetros. Então, qual é o perímetro desse polígono? 25 centímetros de perímetro. Nesse outro exemplo, temos um retângulo. Então, para calcular o perímetro, a gente soma os seus lados. Então, vai somar 2 mais 5 mais 2 mais 5. Então, somando tudo, vai dar um total de 14 metros. Metros é a unidade de medida. Então, perímetro, revisando, é a medida ou a soma dos lados de uma superfície. Pode ser um polígono ou pode ser uma figura qualquer. Somando seus lados, somando o contorno da sua superfície, a gente vai encontrar o perímetro. Já em área, não vai ser mais o contorno, vai ser a superfície, vai ser o total. Então, quanto de superfície tiver numa figura, vai ser a área. E essa superfície, sempre ela é calculada ou é medida por uma unidade de área, ou seja, vai ter que ter uma unidade em cada lado. Então, nós vamos dividir uma superfície em quadradinhos de uma unidade de lado. Então, aqui foi dividido em 6 quadradinhos de uma unidade de lado. Cada lado desses quadradinhos tem uma unidade. Então, depois a gente conta quantos quadradinhos teve, e daí a gente sabe a área. Nesse caso aqui, tem 6 unidades de área ao quadrado. Aqui nesse retângulo, nós podemos ver que ele está em medidas em centímetro, o comprimento é 4 centímetros, a altura 2 centímetros. E verificamos que dividindo ele em quadradinhos de 1 centímetro quadrado, de 1 centímetro cada lado, então nós vamos ter 8 centímetros quadrados de área. 8 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada. Então, 8 vezes 1, 8. Então, o comprimento dele é 4, a largura do retângulo é 2, e a área, a superfície desse retângulo, 8 centímetros quadrados, contando os quadradinhos. Você pode observar que os 8 é resultado também da multiplicação da base pela altura. 4 vezes 2, 8. Então, nós podemos definir que a área de um retângulo é a base multiplicado pela altura. Então, a base é 4 vezes a altura, né? 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. E em todo retângulo, a gente vai calcular a sua área utilizando essa fórmula. A área igual a base vezes a altura, e a gente encontra a sua área. Então, aqui nós temos o que foi dito antes,
a fórmula da área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Ou o A maiúsculo, que significa a área, o B minúsculo, que significa a base, e o A minúsculo, que significa a altura. Então, essa é uma formulazinha que vocês podem utilizar sempre que encontrarem um retângulo e for pedido para calcular a sua área. Um quadrado, ele é um retângulo especial. Então, nós podemos utilizar a mesma fórmula anterior, multiplicar a base pela altura, ou simplesmente, como os dois lados serão de mesma medida, né? A gente pode multiplicar L vezes L e chegar a L ao quadrado. No caso, generalizando. Se aqui for 5 e aqui for 5, então a área vai ser 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, um quadrado pode ser utilizado a fórmula anterior ou utilizado essa fórmula aqui, em que a área vai ser igual ao lado ao quadrado. Então, a área é medida do lado vezes a medida do outro lado, ou medida da base vezes a medida da altura. Qualquer uma das duas fórmulas darão certo. Já num triângulo, a fórmula será diferente, porque o triângulo ela é a metade de um retângulo. Nós podemos verificar aqui. Ó, o triângulo de cima, ó, um triângulo, tem a base, tem a altura, e ela é a metade de um retângulo. Aqui foi pontilhado, colocado, sobreposto um outro triângulo, né? De mesma medida que a de cima. Então, isso aqui é um retângulo. E um triângulo, como é a metade de um retângulo, então nós podemos utilizar a fórmula do retângulo e dividir por 2. Para encontrar a metade de qualquer coisa, a gente divide por 2. Então, para achar a fórmula do triângulo, a gente pega a fórmula do retângulo e divide por 2, porque o triângulo é a metade de um retângulo. Então, assim, a área da região triangular é igual à área da região retangular dividido por 2. Toda vez que encontrar um triângulo, para encontrar a sua área, a gente pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Vamos a alguns probleminhas. Calcule o valor da área pintada abaixo. Dá uma pausada no vídeo e tenta resolver utilizando o que a gente falou. A resposta está aqui. Ó. Então, nós temos um retângulo e um quadrado. Então, eu calculei primeiro a área do maior. A área do maior utiliza essa fórmula, que é a fórmula do retângulo, base vezes altura. Então, a base é 7, a altura é 4. Então, 7 centímetros, 4 centímetros, faz a multiplicação, 28 centímetros quadrados. Então, toda a figura, a área do maior de toda a figura, é 28 centímetros quadrados. Enquanto que a área do menor é 2 por 2, né? Então, 2 de largura e 2 de base. É um quadrado, poderia ser usada a fórmula do quadrado, ou a fórmula do retângulo também dá certo. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 centímetros quadrados a área não pintada. Então, eu pego a área total, desconto da área não pintada, encontro a área que é pintada. Então, a área pintada aqui é um total de 24 centímetros quadrados. Ou seja, se dividisse essa figura em quadradinhos de 1 centímetro quadrado, caberiam 24 centímetros, 24 quadradinhos dentro da área pintada. Vamos para mais um exemplo.
Pausa o vídeo e tenta resolver. Nesse problema 3, nós temos um triângulo maior, um triângulo grande. Então, nós temos que usar a fórmula do triângulo. Veja que aqui embaixo não é um triângulo, ele é um trapézio. E ainda a gente não sabe a fórmula para calcular a área do trapézio. Então, um terreno foi dividido entre dois irmãos e quer saber qual deles recebeu o maior terreno. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é calcular a área do terreno todo. Então, como é um triângulo, a gente usa essa forma. A base vezes a altura, divide por 2. A base é 20, a altura é 5 mais 10, no caso 15 de altura. Então, 20 vezes 15 dividido por 2. 20 vezes 15 vai dar 300, que dividido por 2 vai dar 150 metros quadrados. Então, esse terreno todo, no caso, todo ele tem 150 metros quadrados. Agora, a gente calcula quantos metros tem esse terreno aqui, quantos metros quadrados tem esse aqui, que também é triangular. Então, o terreno azul, ele tem 12 metros de base e 10 metros de altura. Só vamos dar uma olhadinha, ó, 10 metros de altura e 12 de base. Então, utilizamos a forma, que é do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 12, a altura é 10, dividido por 2. 12 vezes 10 vai dar 120, que dividido por 2, então, vai dar 60 metros quadrados. Então, nós temos nesse problema que a área total do terreno é 150 metros quadrados. A área do triângulo azul é 60 metros quadrados. Então, resta 90 metros quadrados, que é a área da parte verde. Então, a parte verde vai ter 90 metros quadrados, a parte azul vai ter 60. Ou seja, a parte verde é maior do que a parte azul em 30 metros quadrados. Então, seria isso. Para mais revisão, então, vamos só recapitular o que a gente viu. Então, toda vez que a gente encontrar um retângulo, a gente calcula a sua área usando a fórmula base vezes altura. Um quadrado, a gente pode utilizar base vezes altura, ou pode utilizar lado ao quadrado. E no triângulo, a gente utiliza a base vezes a altura e divide por 2.